Foi isso que aconteceu. Irmão, foi uma bênção. Mas daí a gente vem na terça-feira, e na terça-feira você passou o dia inteiro brigando, o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro estudando. Aí você chega aqui, você fala assim: pastor, cadê aquele espírito que estava aqui no domingo? Ele está aqui, falta só você se conectar com ele. Então eu vou te pedir a mesma coisa que eu pedi na pré-conference. Pode chamar de conference? É mais chique, né? Pré-conference. Agora no pós-conference, eu vou te pedir a mesma coisa. Irmão, a gente tem... o culto vai acabar antes do jogo do Brasil, varão. Fica tranquilo. Você vai assistir o jogo. Fique em paz. Vai dar tudo certo. Mas durante esse tempo aqui, concentre-se nas coisas do alto. Pega teu celular, deixa ele de lado agora. Vai ter ali no telão a Bíblia. Você não precisa do teu celular online agora. Faz esse favor para mim. Não para mim, porque eu estou aqui, já deixei meu celular de lado, ele está aqui, já está no silencioso. A única coisa que eu tenho ligado aqui é meu esboço, que nem esboço é, irmão, é uma palavrinha. Porque eu quero clamar mais do Espírito Santo. Então, vamos fazer isso junto? Irmão, deixa teu celular de lado agora. Ora assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a focar no Senhor agora. Me ajuda a focar nas coisas do alto agora. Espírito Santo, eu quero sentir aquilo que eu senti domingo ou mais. Porque o Senhor tem mais. Eu quero que essa chama venha mais forte. Eu quero que tenha mais combustível. Mantenha a chama acesa. Quem fala isso não sou eu. É o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Acompanha lá junto comigo, aqui atrás. Por isso ele está falando da fé de Timóteo, da vida de fé dele, das coisas que ele tem vivido na sua família. A família de Timóteo tinha muita fé em Cristo. E aí ele dá uma lembrança: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Estão entendendo? Timóteo, eu quero que você volte a avivar essa chama que está no teu coração, porque tudo por aí quer que essa chama fique abafada. Mas eu te peço uma coisa: não abafe a chama do Espírito Santo no teu coração. E ele fala: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas que nos dá... muito fraco. Que nos dá amor e autocontrole. Então, por favor, eu faço para você o mesmo pedido, a mesma lembrança que o apóstolo Paulo faz ao seu discípulo Timóteo: mantenha a chama acesa, avive a chama do teu coração, traga de volta essa chama intensa, porque o Espírito Santo está aqui para colocar mais combustível. E isso aconteceu domingo. Irmão, domingo, sexta foi bom, foi uma benção. Sábado foi maravilhoso. Mas domingo, dia do Pentecoste, quem ficou aqui 12 horas viu coisa que não dá para explicar. Eu, pelo menos, vi coisa que não dá para explicar. Coisas que a medicina não explica, como cura de tendinite patelar. Nem sabia o que era isso. Descobri que é um negócio que dá aqui no joelho, que a pessoa não consegue correr, não consegue andar. E eu vi essa cura acontecendo. Nós vimos pessoas sendo libertas. Eu vi pessoas que são bem tímidas, se abrindo de uma forma espetacular na presença de Deus. Nós tivemos uma experiência domingo, que é aquilo que o pastor Rafael falou. Lembra que ele falou isso? Se eu não me engano, foi no meio do domingo à tarde, que ele chamou a equipe de ministração aqui e falou assim: vocês agora vão soprar por um impacto de poder. E ele deu um exemplo. Alguém aqui viu isso acontecendo? Boa. Então, isso foi uma experiência. Foi uma experiência. Foi a centelha do fogo. Foi o começo do fogo. Agora, o que a gente vai fazer com ela? Irmãos, eu já sou velho de igreja o suficiente para ter visto muita coisa. Eu não sou tão velho quanto alguns outros aqui, mas de igreja, eu tenho 25 anos nessa igreja. Graças a Deus. E não pretendo mudar.
Eu já vi pessoas que chegaram depois de retiros, depois de cultos, e falaram coisas extraordinárias que Deus fez, experiências maravilhosas que Deus fez. E daí? E daí nada. Ela foi, teve uma experiência e parou. E aí? A minha pergunta para você é: o que você vai fazer com isso? Vira para quem está perto de você e pergunta: o que você vai fazer com isso? Alguns guardam na gaveta, eu já vi isso acontecendo. Alguns guardam na gaveta, falam: ah, pastor, eu tive uma experiência lá, e aí? Eu nem lembro direito o que aconteceu. Fui lá, guardei na gaveta, está lá empoeirando na minha gaveta de arquivos de história. Alguns outros lembram como uma ótima experiência. Nossa, aquele dia, meu Deus, aquele dia foi incrível. Eu já vi isso acontecendo, pessoas saudosistas. Nossa, aquele dia foi sensacional. Nossa, para aquele dia não tem comparação. E o que você vai fazer com isso? Ah, eu vou lembrar com muito carinho. Mas o Espírito Santo não vem para dar uma experiência só para você lembrar com muito carinho. Ele vem para te dar uma experiência para avivar o teu coração. E para continuar avivando o teu coração. E para continuar colocando gasolina no teu coração. E continuar jogando gasolina no teu coração. Para que você tenha um coração incendiado. Não saudosista, não cheio de memórias. Um coração na presença do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vem fazer. Esses são aqueles que têm a experiência e guardam ela com carinho. Toda a experiência que eu tenho eu registro. Eu tenho registros, os mais antigos que eu tenho são de 2008, na minha vida, que eu mesmo escrevi. Coisas que Deus falou ao meu coração, coisas que Deus ministrou sobre mim. São os mais antigos, 2008. Mas eu não me baseio no que Deus simplesmente fez. Eu quero que Ele continue fazendo. Irmão, eu não quero basear esse culto simplesmente no que ele operou domingo. Eu quero ver mais do Espírito Santo essa noite. Eu quero manter a chama acesa. Eu quero manter a chama acesa. Eu gostaria que você só lembrasse duas coisas antes da gente buscar mais dele. Porque eu quero buscar mais dele. Irmão, eu não quero mais culto sem a presença do Espírito Santo, não. Eu não vim aqui para fazer uma reza. Eu não vim aqui para cumprir um protocolo. Eu vim aqui para encontrar com o Espírito Santo de Deus. Eu nunca vi fogo sem combustível continuar. Pode ser o fogo que for, gente. Vira fumaça, mas não tem mais fogo. Fogo sem combustível apaga. Não importa a intensidade. Fogo sem combustível apaga. Pastor Renato, em uma das suas ideias maravilhosas, ele fez uma fogueira que durou o acampamento inteiro, para simbolizar o fogo do Espírito Santo mesmo, o fogo. E aí tinha um outro lugar para dar glória. E fogo e glória ao mesmo tempo era uma loucura. E o que eu vi os adolescentes, porque adolescente, gente, eles não sabem nem o que é fogo direito. Eles pensam que fogo só vem do gás do fogão. Eles descobriram lá que fogo dá para fazer com outras coisas. E aí teve um dia que eu fui ministrar lá no sábado, e eu vi essa molecada se batendo, porque eram os meninos que cuidavam. E eu vi aquela molecada se batendo, porque ou eles colocavam fogo demais e ficava uma fogueira maior que eu, e eles não podiam nem chegar perto, a gente estava com medo de incendiar a casa do oleiro inteira. Ou eles esqueciam de botar fogo, e daqui a pouco vinha alguém do ministério falando: não, bota combustível que está acabando o fogo. Por quê? Tinha uma hora que virava só fumaça. Só fumaça. Queimava. E se não colocasse mais combustível, virava fumaça. Mas sem fogo. Avivar, o reavivar, essa lembrança que Paulo faz: avive a chama do teu coração, dos dons, das maravilhas, dos sinais que Deus tem operado. Essa lembrança que Paulo faz é ele falando assim:
Timóteo, avivar é colocar combustível para o fogo queimar mais. Avivar é colocar mais combustível para o fogo não apagar. Eu não quero que o fogo apague, eu quero que ele só aumente. Se você não jogar combustível, ele apaga. Não importa a intensidade do início. Lá nos jovens eles fizeram uma fogueira bem grande uma hora. Acho que foi no sábado, na sexta, no sábado ou na segunda noite, durante a ministração. Eu olhei para fora e eu temi pela minha vida. Por um segundo eu temi pela minha vida, porque aquela fogueira estava alta. Estava alta. E estava do lado do trailer lá. E falei, vamos queimar tudo. Mas logo depois, aquele fogo grande, gente, grande, com muito calor, com muita intensidade. Eles pararam, viu que estava com muita intensidade, pararam de jogar combustível, pararam de jogar madeira. Estavam jogando de tudo, tá, gente? Plástico, madeira, MDF. Só não faltou jogar alguém lá dentro. O que estava no chão eles estavam jogando lá, porque eles não queriam que aquele fogo cessasse. A gente precisa ser mais um pouquinho igual esses adolescentes. Eu não quero que o fogo pare. Eu não quero que o fogo pare. Eu não quero que o fogo cesse. Eu quero que o fogo aumente, e aumente, e aumente. Então joga combustível. Recentemente eu vi um fogo bem grande. Estava de férias na praia. E aí eu estava no mar. E eu vi um pontinho de fumaça bem pequeno. Aí uma outra onda veio. Quando eu olhei, aquela fumacinha tinha virado uma fumaçona. E estava bem da onde eu estava ficando. Falei assim, não é bom isso. Não é bom sinal. Eu saí correndo. E quando eu cheguei, eu encontrei algo parecido com isso aqui, ó. Tei. Exatamente aqui, ou do outro lado. Tei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu trouxe só para você ver. Era um fogo alto, gente. Isso aqui é o final dele. Isso aqui é o final. Quando eu cheguei, esses trailers têm mais ou menos uns 4 metros de altura. A chama passava mais uns 3 metros. Estava dando uns 7 metros de altura de chama, de fogo. Eu estava mais ou menos uma distância daqui, como na house ali. E eu não conseguia ficar perto, de tão quente que estava aquele ambiente, de tão quente que estava aquele lugar. E tem uns velhos que moram lá, os moradores oficiais. Velho gosta de praia. Velho gosta de praia, perceba. Então os velhos que moravam lá estavam tudo preocupados. Por quê? Vai queimar minha casa, vai queimar meu trailer, vai queimar minha tenda, vai queimar, porque lá tem desde trailer até umas barracas que é misteriosa. E aquele fogo começou por causa de uma TV que deu um problema e começou a queimar, porque tudo é inflamável. Tudo é inflamável lá. É lona, madeira, isolamento, espuma, tudo pega fogo. Irmão, aquele fogo veio, começou a consumir. Eu vi metal derretendo. De longe assim, não conseguia chegar perto. Botijão de gás estourando, tudo estourando, gente. E a gente ficou com medo, falou assim, esse fogo vai pegar tudo. Não vai restar nada aqui. Do nada apareceu um trator. E ele tirou um dos trailers. Porque o fogo estava dando de um para o outro assim, ó. O fogo estava consumindo de um, depois começou a ir para o outro, começou a pegar fogo o outro, estava indo para o terceiro. Quando foi para o terceiro, veio um carro grande e tirou. Porque é tudo com roda, tirou. Isso aí que você está vendo é o fogo já morrendo. Pastor, mas aquele fogo ia consumir tudo. Eu sei, mas a partir do momento que eu tirei o combustível dele, começou a morrer. Os velhos já não estavam mais desesperados. Os velhos já não estavam mais pensando que ia morrer. Por quê? Porque o fogo começou a baixar, não tinha mais combustível. Não tinha mais combustível. O Espírito Santo é a mesma forma. Por isso que Paulo faz esse pedido a Timóteo: não deixe o combustível faltar. Porque enquanto você tiver combustível no teu coração, o fogo do Espírito Santo vai continuar queimando. Se você tira o combustível, não, gente, olha aqui, olha o tamanho disso aqui. É grande, foi o maior fogo que eu já vi presencialmente. Online você vê de tudo. Agora, ao vivo, foi um incêndio grande, de grande porte. Só os bombeiros conseguiram tirar o calor.
Mas o fogo começou a morrer no exato momento que tiraram o combustível dele. Nós não podemos deixar segunda-feira tirar o nosso combustível. Nós não podemos deixar o frio, ou o nosso chefe, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo, ou um problema, ou um achismo, ou um saudosismo, ou qualquer outra coisa. Nós não podemos deixar essas coisas tirarem o combustível que deixa essa chama queimando no nosso coração. Você não pode chegar aqui pensando, domingo já foi o suficiente, hoje eu vim só para ver o culto. Irmão, hoje eu vim aqui para chapar no Espírito Santo. Gostei dessa expressão, vou adotar. Irmão, eu vim aqui para as pessoas que olham em volta falarem assim, tem alguma coisa errada com essa igreja, que o pessoal entra de um jeito e sai até meio torto. Porque quem vê de fora não entende, mas quem está vivendo sabe, é poder de Deus, é o poder que vem do céu receberemos poder, porque o Espírito desce sobre nós. E a segunda coisa que eu gostaria que você lembrasse antes da gente começar a buscar, é que o fogo precisa espalhar. Se o fogo não espalha, não é avivamento. Pastor Rafael falou isso, Pastor Clefson também creio que falou isso. Avivamento não é quando o fogo desce, é quando o fogo... Porque imagina que coisa estranha, só eu aqui em cima, chapado na presença do Espírito, abraçado com o púlpito, e você aí olhando e falando assim, diferente, né? Não, irmão, o Fabiano, enquanto ele estava aqui chapado, eu estava entrando na chapação dele, porque o Espírito Santo descia com fogo, e o fogo espalhava. Avivamento não foi para ninguém viver sozinho, foi para você levar para onde você for. Mas para isso, a chama não pode apagar. A chama precisa continuar acesa. O Espírito que recebemos do céu. Porque, de novo, é a mesma frase. Pois Deus não nos deu um... Eu estou no versículo 7 lá de Timóteo. Volta lá, Breninho, para mim. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá... É um poder muito fraco. Você crê? Quem crê em Jesus? Então qual que é o próximo passo? Domingo, gente, o que o pastor Rafael pregou? Fazer! É do céu receber poder para operar sinais, maravilhas, milagres no nome de Jesus. As mesmas obras e até... Porque Ele está lá. E o Espírito Santo está aqui testificando isso. É isso que ele fala. Nós não recebemos o espírito de covardia. Nós não recebemos o espírito de andar para trás. Nós recebemos o espírito que nos dá poder. E esse poder nos faz abrir o peito e encarar todos os problemas que querem abafar o espírito. Todos os problemas que querem apagar o espírito. Do céu recebemos poder para enfrentar todas essas coisas e continuar com o coração queimando. O fogo precisa espalhar, e ele não espalha só aqui dentro. Você precisa ser cheio aqui, ser abastecido com gasolina aqui, ser cheio de combustível aqui, para você chegar e botar fogo lá na tua casa, para você chegar e botar fogo lá no teu trabalho, para você botar fogo do Espírito Santo lá na tua família, para você botar fogo do Espírito Santo lá nos teus amigos, para onde você botar a planta dos teus pés, as pessoas que estão em volta se sentirem cheias do Espírito Santo, porque alguém incendiário chegou naquele lugar. Para quem nunca experimentou, eu não consigo explicar. A Bíblia fala que isso é loucura. Para quem nunca experimentou o Espírito Santo, isso aqui é uma loucura completa. Esse negócio de chapação é a coisa mais insana que já se ouviu. Para quem nunca experimentou, mas para quem já levantou as mãos assim e encostou na glória, sentiu o mover. Esses não conseguem explicar, mas sabem falar. Eu fui tocado pelo Espírito Santo.
meu coração começou a arder. Como diziam os discípulos indo para Emaús, não ardia o nosso coração enquanto ele falava, não queimava algo diferente em nossos corações enquanto ele falava. Eu consigo te explicar, é a presença do Senhor Jesus nesse lugar. O fogo não pode apagar. Talvez você chegue lá no seu trabalho, e eu falei isso no começo da pregação porque eu sei que é difícil. Você saiu daqui domingo, gente, transbordando, uma esponja saturada. Aí você já chegou de manhã pensando que todo mundo no teu trabalho ia estar na mesma chapação. E não estava. Não estava. Estava todo mundo irritado. Alguns estavam de ressaca porque usaram o final de semana inteiro para beber e usar droga. Alguns estavam estressados porque no final de semana brigaram com a mulher. E você estava lá. Não, você chegou e falou assim: eu vou esconder o fogo. Eu vou esconder o fogo. Não. O fogo que você tem aí vai transformar esse lugar. Basta você entender que o Espírito é um espírito de coragem que nos dá poder. Abastece isso. Não abastece a covardia, não abastece o medo, não abastece as coisas que abafam. Começa a abastecer com combustível que aumenta. Começa a abastecer do combustível que aumenta. Tá com um problema no teu trabalho? Vira para alguém e fala assim: cara, você vai me achar louco, eu quero orar por você. Foi assim que eu vi pessoas sendo curadas, virando para elas e falando assim: eu quero orar por você. E quando o nome de Jesus foi declarado, curou. Isso só acontece dentro da igreja? Isso só acontece aqui dentro com o pastor orando? Isso acontece com todos que são cheios do Espírito Santo e clamam o nome de Jesus. Não importa onde você estiver, se você declarar o nome de Jesus sobre aquele ambiente, situações vão mudar, pessoas serão transformadas, pessoas serão curadas e serão cheias do Espírito Santo de Deus. Porque esse fogo que está em você vai começar a espalhar, porque você está abastecendo ele da coisa certa. Quanto mais eu deixo o fogo queimar, mais eu abasteço ele, mais pessoas são impactadas. O contrário também é real. Quanto mais eu abafo, menos eu vejo. Aí, pastor, eu nunca vi alguém no meu dia a dia ser curado. Eu já. Você perguntar para os pastores, eles também. Por quê? Gente, eu aprendi muito isso com o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei é meio louco, mas ele é louco do Espírito Santo. Porque de vez em quando a gente está ali no Campo Grande, irmão. Quando começou isso, vinham umas pessoas do nada e encapetavam na frente da porta. Lembra, Vande? Na frente da porta. Não era dia de culto, não. A gente estava lá montando luz, esfregando o chão, pintando parede. E a pessoa chegava lá e BUM! Aí eu vi o Vanderlei saindo e declarando: em nome de Jesus, sua vida agora é liberta. Não era culto. Não era culto. Ninguém estava chapado, mas tinha o fogo do Espírito Santo ali. Não importa onde você estiver, se estiver queimando, pessoas vão ser transformadas. Não importa onde você estiver, irmão. Não importa de onde você veio, não importa para onde você vai. Se você clamar o nome de Jesus e o teu coração estiver abastecido do Espírito Santo, você vai ver que essa atmosfera aqui, ó, ela não para aqui, ela acompanha para onde você for. Amém? Não é que às vezes eu esqueço que a gente acabou de sair de uma conferência, porque tem horas que vocês estão lá em cima, outras horas que vocês estão meio assim. Eu fico assim, ué, o Espírito Santo está aqui, né? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Como vocês estão oscilando? Por quê? Porque você acabou de ter um dia normal. Não, nenhum dia pode ser normal agora. Todo dia agora tem que ter a participação especial do Espírito Santo. Ai, pastor, mas eu estou no meu trabalho. E lá no meu trabalho eu vou ter a participação do Espírito Santo. Pastor, mas eu vou falar com a minha mulher. E lá com a minha esposa eu vou ter a participação do Espírito Santo. Pastor, eu vou estar num grupo de amigos, comemorar um negócio. E lá naquela comemoração estará o Espírito Santo de Deus. Mantenha a chama
acesa. Fique em pé um pouquinho. E vira para quem está do seu lado. Fala assim: você crê? Agora responde se crê ou não. Então, para quem falou que crê, vira para a pessoa e fala: mantenha a chama acesa.